A paz do Senhor, bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade, consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, obrigada por tudo, gratidão por mais um dia de vida, cheio de fé e esperança, graças, Senhor, meu Deus, graças por tudo, Senhor, nós consagramos nosso tempo de oração para Ti, pedindo Tua bênção, pedindo, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos instrução sobre tudo que Tu quer nos ensinar, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos Te pedir, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, Senhor. Pedimos, Senhor, que a Tua graça esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje estamos gravando pela manhã, né? Vamos pedir ao Senhor que na volta tem uns barulhos, que é construção, que é movimento, mas nós vamos tentar, né? Fazer com que hoje dê certo e nós possamos gravar nosso videozinho e deixar aqui para a glória de Deus. E eu, quando estava orando ao Senhor, eu perguntei, Senhor, o que nós vamos falar? E o Senhor disse, fala de alívio. E eu disse alívio, né? E o Senhor me fez passar, assim, pela minha mente tantas coisas, né? Tantos momentos onde eu recebi alívio, outros que eu fui um agente de alívio. E hoje nós vamos falar quando o céu nos transforma num agente de alívio. A palavra de Deus que está no livro de Provérbios, Provérbios 11, 25, que diz, a alma generosa engordará. Outras versões dizem prosperará. E a quem dá alívio receberá. Isso aqui a gente já sabe já de cor, porque a gente lida bastante com esse verso, né? E a gente tem aprendido bastante com esse versículo, né? Um aprendizado grande, porque a palavra de Deus ela vem falando a respeito de que a alma generosa ela prospera. Quer dizer, sempre que na palavra de Deus ela vem falando de generosidade, em seguidinha já fala de prosperidade. Está uma ligadinha com a outra, né? E a palavra de Deus diz que sobre o alívio, né? Então, quando a gente pensa em alívio, a gente já pensa em peso, num cansaço, né? Numa situação difícil, algo que está difícil de levar, de resolver, de fazer. É um cansaço, né? Algo que realmente é um peso, né? Então, a palavra de Deus fala do alívio, né? Então, quem é que nunca passou, né, por uma circunstância onde teve com peso, onde teve realmente difícil, né? E que não recebeu, né, aquele alívio. Todo mundo tem esse testemunho, né? E a palavra de Deus vem falando que ela tem uma ação. O alívio, ele tem uma ação. Toda vez que nós praticamos o alívio, nós recebemos o alívio. Quer dizer, aquele que alívio dá, alívio receberá. Quer dizer que tem uma ação de retorno. E quem alívio dá, alívio receberá. O retorno vem para todo aquele que é um agente de alívio. Então, às vezes, nós vamos receber, né, aquele alívio que vem da terra, que vem de pessoas, que vem de homem, mas muitas vezes o alívio que nós vamos retornar, vai retornar para nossas vidas, é o alívio que vem do céu, o alívio que vem de Deus. É quando Deus diz, né, tu tens sim aqui uma reserva de alívio, que tu bastante vezes fizesse essa ação de alívio, então agora esse retorno é como se fosse despejado do céu para as nossas vidas, aquele alívio, né? É quando o Senhor ele entra e faz realmente aquela graça que só Ele pode fazer. Palavra de Deus, né? Ela vem falando do alívio. Eu fui buscar na concordância bíblica para saber como é que vinha o alívio. O alívio aparece como, né, como um consolo, como um descanso e um refrigério. E a gente podia até acrescentar um pouquinho mais, que é a paz, que é o sossego, né? Que é aquela coisa que realmente te estabiliza. Então, quando eu faço uma ação de consolo, de descanso e de refrigério, né? Eu tenho uma ação. Então, eu sou um agente, é quem faz, né? A palavra vem dizendo quem dá alívio, é uma ação de uma pessoa que vai trazer um alívio, às vezes através de um consolo, através de uma atitude, através de uma ajuda, através de uma palavra, através de uma oração. Então, tudo que vem, né, naquele momento difícil para ajudar a aliviar, a descansar, é chamado de alívio. Então, aconteceu comigo uma circunstância assim, alguns anos atrás, né, que
Eu me constrangi depois com que o Senhor ministrou meu coração. E a gente conta porque é um testemunho, né? Aquele puxão de orelha que a gente recebe do Espírito Santo de Deus. Aconteceu que um tempo atrás eu estava numa cidade e eu entrei ali numa lancheria e eu fui buscar um lanche, pegar um lanchinho ali, um pastelzinho e tal. Enquanto a pessoa estava lá preparando o meu pastelzinho, chegou uma pessoa, morador de rua, e ele pediu para mim, né? Escute, tu podes me dar um lanche? Eu tô com fome. Eu disse, eu dou sim. Eu chamei a moça, pedi que a moça pegasse o lanche, aí ele olhou e disse assim, eu posso pedir 2? Eu disse, pode. Aí eu sei que eu dei o lanche, né? Daí depois ele disse, eu queria também um refrigerante, pedindo para a moça, né? Aí eu disse, não, querido, o refrigerante eu não vou te dar. Aí eu sei que ele pegou o lanche, saiu, não gostou muito, né? Mas saiu. E na hora que ele saiu, o Espírito Santo de Deus, ele disse para mim, por que tu não aliviou a dor do teu irmão? Aí eu disse assim, como assim, Senhor? Aí o Senhor, tu podias ter aliviado a dor dele. Era só um refrigerante. Não te custava porque tu tinhas o valor. E eu disse, mas Senhor, nem eu não tomo refrigerante. Eu estava economizando, que estava numa situação bem, né, bem assim de fechar a mão, porque estava difícil. E eu não tinha muito. E eu disse, poxa, mas já reparti, Senhor, né? Já reparti o pão, né? Poxa, estou economizando um monte. Mas o Senhor disse assim, aquele que alívio dá, alívio receberá. Se tu der esse alívio, nesse momento, o alívio que tu estás precisando, na área que tu estás precisando, ela também virá. E naquele momento, né, o Senhor falou muitas vezes, eu te dei um alívio que tu nem merecia, né, mas que foi porque tu ajudou a aliviar o fardo de outra pessoa. E ali naquele momento eu me constrangi, peguei meu lanche e saí e fui atrás daquela pessoa. E quando eu fui atrás daquela pessoa, não encontrei, a pessoa sumiu em questão de minutos, né? E naquele momento o Senhor imprimiu em mim, né, aquela coisa de eu ser um agente de alívio, né? Então quando o Espírito Santo de Deus disse, muitas vezes tu recebeu alívio, nem era porque tu merecia, mas foi porque tu plantou o alívio na vida de alguém. Quer dizer, é como se os céus tivessem reserva de tudo que nós fizemos, as nossas ações na terra tem reserva no céu. Então naquele momento o Espírito Santo de Deus olha e diz assim, agora ela precisa de um alívio, então vai lá e, né, como ela plantou, ela tem que ter retorno. Então a partir dali eu comecei a entender que realmente, né, eu tinha que aprender a ser alívio para os outros. E é interessante porque todas as vezes, né, que muitas vezes eu saio e prego, não importa onde eu pregue, o que importa é que eu fale do amor de Deus, né? Essa sou eu. Então o que acontece? Se eu tô na rua e eu senti no meu coração que eu olhar para uma pessoa, digo, eu vou pregar do amor de Deus para essa pessoa, vou pregar da salvação. Então eu vejo que a situação é difícil, eu vejo que a situação é muito difícil mesmo, né? Então eu não chego dando um conselho ou dando um pitaco, o que tu deve fazer para sair dessa situação difícil? Não, eu chego perguntando para a pessoa, oi, como vai? Boa tarde, como é teu nome? Você mora aqui? Você veio da onde? Você não está trabalhando, não? Você tem casa? Você tem família? Devagarzinho a gente vai assim quebrando o gelo, mas vai conversando de uma maneira simples, humilde e tentando entender, né, toda a circunstância da vida daquela pessoa. E ali naquele momento, depois que a pessoa conta, que a gente conversa um pouco, né? Eu sempre libero uma palavra profética na vida daquela pessoa, sempre dou uma palavra de ânimo, uma palavra de alívio, e aí depois eu pergunto para ela, eu posso orar por você? Eu posso fazer uma oração por você? E mediante aquilo tudo que a pessoa me falou, ali eu oro para ela, né? Então ali é onde vai o conselho, ali onde vai realmente assim o pedido, o clamor do Senhor, mas principalmente onde vai muito amor, vai uma carga de amor muito grande naquela oração. E então, aí depois quando eu saio, né, eu vejo que aquela pessoa, ela tá sorrindo, eu vejo que os olhos às vezes tá cheio de lágrimas, às vezes já deixei muitas pessoas na beira da rua, assim, da estrada, chorando, e eu saindo chorando por outro lado, até me emociono. O motivo, né, o nome do meu canal é Posso Orar por Você, porque foi ali, foi nessa rua, foi nas estradas, foi nesses desesperos que eu procurei ser alívio através da oração para as pessoas. Às vezes eu queria falar uma coisa boa
Mas eu olhava para eles e eu dizia: Senhor, o teu amor está acima de tudo. E eu pedia para o Senhor: Senhor, me usa, Senhor, como agente de alívio, como tantas vezes, Senhor, meu Deus, tu és na minha vida. Então, quando eu fui buscar, né, o nome para o meu canal, a primeira coisa que eu lembrei era a oração que eu fazia no meio da rua. Esse canal tem o nome Posso Orar por Você, por aquelas orações que eu fazia no meio da rua, porque eu não tinha o que dar, mas eu queria ofertar alguma coisa para aquelas vidas. O momento da pandemia, para mim, foi um dos momentos mais difíceis, um momento em que eu passei muito só, muita dor, tivemos perda bem recente antes da pandemia, né? Tivemos muitas circunstâncias difíceis, e quando eu sentia que eu estava realmente sobrecarregada, eu saía para a rua, eu fazia biscoitos, aí eu pegava, botava tudo dentro de embalagenzinhas, e eu levava e eu doava na rua. Então todos aqueles que eu passava, eu doava aqueles biscoitos, aqueles saquinhos de biscoito, né? E eu falava do amor de Deus, fazia oração, e eu vinha embora, eu vinha aliviada, eu vinha realmente consolada e refrigerada. Então eu aprendi, né, que em meio às circunstâncias difíceis que a gente encontra pessoas na vida da gente, às vezes a gente quer até dar um bom conselho, mas naquele momento o nosso conselho não vai servir para muita coisa. Muitas vezes o que nós devemos fazer é uma oração, e dentro daquela oração a gente declarar a palavra de Deus sobre aquelas vidas e profetizar e liberar, né, conselhos através da oração, e que elas são bem-vindos, sempre são bem-vindos conselhos pela oração, né? E quando eu fiz isso muitas vezes, né, o alívio foi para o outro e o alívio foi para mim também. Então eu deixo aqui, né, essa palavra de alívio. Seja você também um canal de bênção, um canal de alívio, que foi o modelo do nosso Cristo, né? Jesus, ele era visto no meio de religiosos, no meio de pessoas que não eram de boa índole, de ladrão, de prostitutas, de leprosos, endemoniados, em todo lugar Jesus chegava para aliviar. Então quer dizer que o nosso exemplo de alívio é Cristo. Então que nós possamos ser agentes de alívio, porque essa é a cultura do céu, é nós sermos o alívio, né, dar alívio para aquelas pessoas, né, que realmente têm necessidade de um consolo, de um conforto, de uma paz, de um sossego, e que às vezes vem através de uma palavra, de uma ação, de uma ajuda, de uma oferta, e outras vezes vem sim só por nós olharmos e declarar o amor de Deus por aquelas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor, sim. Sejamos nós, Senhor. Sejamos nós comissionados como agentes de alívio nessa terra, a modelo de Cristo, Senhor, como pequenos cristãos, Senhor, como carregamos o nome de Cristo, Senhor, como sobrenome em nossas vidas. Nós queremos declarar, Senhor, agentes de alívio, agentes, Senhor, meu Deus, que trazem a paz, agentes que trazem sossego, que traz o descanso, o refrigério para todo aquele que sobrecarregou na vida, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, declarando, Senhor, nesse dia, Senhor, vem nos aliviar, Senhor, a todos os fardos e cansaços, Senhor, das nossas vidas. Retira toda a carga, Senhor, dos ombros, Senhor, dos teus filhos, em nome de Jesus, Senhor, que sejamos prosperados em nossos caminhos, Senhor, com paz, sossego, refrigério e descanso da parte do Altíssimo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deixa Deus te usar. Sê tu uma bênção, alivia onde você passe, alivie, onde quer que chegue, alivie, tudo quer que você faça uma plantação, faça uma riqueza, um tesouro de ações de alívio nessa terra, amém? Porque quem alívio dá, alívio receberá. Deus te abençoe e fique na paz.